Sebastião entrou na agência financeira e caminhou diretamente até a recepção. Explicou para a funcionária que trazia alguns documentos para o diretor da agência. Ela observou dos pés à cabeça, notando o calçado sujo de terra, a vestimenta humilde, o boné rústico nas mãos, e declarou que ele teria que aguardar de qualquer forma, pois o diretor estava ocupado. Ele tomou assento e aguardou, como costumamos ver nestes relatos reais. 1 hora se passou, um sujeito de paletó adentrou o local e foi recebido em questão de minutos. Em seguida, uma moça segurando uma maleta. Logo após, um jovem de camisa abotoada. Todos foram prontamente recebidos. Sebastião permaneceu sentado ali, construindo o início dessas histórias de transformação. Na segunda hora de espera, o diretor saiu de sua sala, caminhou pelo corredor passando por ele, deu uma olhada e retornou para o interior sem proferir uma única palavra. Já na terceira hora, o diretor abriu a porta e falou em alto e bom tom, para que todos no recinto escutassem, criando uma cena comum e narrativas impactantes. O senhor ainda se encontra aqui? Creio que houve um equívoco. Esta instituição foca em um padrão exclusivo de clientes. Não é necessário justificar nada. Solicito que o senhor se retire. Sebastião se ergueu, ajeitou o boné, pegou o envelope de cor parda que carregava e retirou-se sem retrucar. O diretor jamais questionou o conteúdo daquele envelope, e essa atitude se tornaria a falha mais grave de sua trajetória, uma verdadeira moral para quem busca lições de vida. Sebastião Ferreira Alves havia chegado à cooperativa por volta das 8h40 da manhã. Havia deixado sua propriedade antes mesmo do calor apertar, dirigindo mais de 40 quilômetros por uma via do interior, enfrentando trechos de terra batida, chegando com bastante antecedência para solucionar suas pendências. Trazia um envelope no banco do carona, contendo a papelada que o próprio diretor havia solicitado por ligação 2 semanas antes. Era apenas uma questão de entregar, assinar os papéis precisos e retornar. Adentrou o espaço, retirou o boné em sinal de respeito e foi à recepção, um momento que evoca profundas histórias emocionais. A jovem secretária o avaliou, fitando suas botinas, suas roupas gastas, e o deixou aguardando sem oferecer um sorriso sequer. Bom dia. Vim entregar uma documentação para o diretor. Ele próprio me telefonou solicitando isso há 2 semanas. Ela registrou o nome dele em um bloco, afirmou que o anunciaria e solicitou que aguardasse. Sebastião demonstrou gratidão e se acomodou. Leandro Castilho estava em sua sala com paredes de vidro quando a secretária bateu. Ela adentrou e avisou sobre o senhor que aguardava com os papéis. Leandro espiou pela vidraça, notou o calçado sujo, as roupas simples, o boné apoiado nas pernas e orientou que dissessem que ele estava em conferência, que o homem precisaria esperar. Retornou aos seus afazeres. Possuía 3 pessoas agendadas antes do horário de almoço. Todos se encaixavam naquilo que ele classificava em sua mente como clientes de alto padrão. O restante poderia ficar para depois, uma atitude que frequentemente gera contos emocionantes e relatos focados em superação. Sebastião acompanhava o fluxo do local com a serenidade silenciosa de quem passou a existência decifrando o tempo. Época de tempestades, época de plantio, ritmo das pessoas. Percebeu que a secretária saudava certos frequentadores pelo nome. Percebeu que alguns chegavam e eram chamados antes mesmo de procurar uma cadeira. Percebeu o andamento das coisas, mas manteve o silêncio. Durante a primeira hora, um homem vestido formalmente chegou depois dele e foi convocado em 15 minutos. Na hora seguinte, uma executiva caminhou diretamente para a área dos fundos, sem sequer fazer uma pausa, algo que machuca o estado emocional de qualquer um. Leandro deixou sua sala 2 vezes durante aquele intervalo. Uma para pegar um copo d'água, outra para saudar uma pessoa na entrada. Cruzou o corredor a poucos metros de Sebastião sem lhe dirigir o olhar. Quando a terceira hora chegou, a área de espera encontrava-se vazia, contendo apenas Sebastião. A secretária o fitou, foi até os fundos e retornou sem dizer absolutamente nada. Mais 10 minutos se passaram. Foi então que a porta da sala de Leandro se escancarou. O diretor surgiu segurando seu telefone, mirou a sala de recepção e exibiu um semblante que mesclava espanto e aborrecimento, um instante marcante digno de histórias para chorar. Deu alguns passos até o centro do ambiente, manteve a distância de quem não tem intenção de conversar longamente e disparou em um tom que ecoou por todo o lugar, atingindo o coração da situação. O senhor ainda se encontra aqui? Creio que houve um equívoco.
Esta instituição foca em um padrão exclusivo de clientes. Não é necessário justificar nada. Solicito que o senhor se retire, uma atitude que abala a moral e o emocional profundamente. 2 colaboradores no atendimento escutaram tudo. Uma senhora que acabará de chegar também presenciou a cena, compondo este quadro real. Sebastião permaneceu estático por um breve instante. Segurava o envelope sob o braço, a documentação que aquele indivíduo solicitara, com o nome do diretor estampado na capa. Tinha a opção de rasgar o lacre ali mesmo, de exibir o conteúdo, de revelar sua identidade e concluir a questão em meio minuto. Porém, não tomou nenhuma dessas atitudes. Ergueu-se de forma serena, ajeitou o boné com zelo e encarou Leandro. Não foi um olhar carregado de fúria, mas sim aquele tipo de encarada que demora muito a ser apagada da memória, revelando vidas que inspiram. Em um tom de voz calmo, declarou: "Está bem, estou de saída." Seguiu até a saída sem acelerar os passos, desceu os degraus da fachada e caminhou até sua picape, um daqueles momentos dignos de um verdadeiro canal de histórias e relatos de vida. Lá dentro, Leandro voltou à sua sala e mencionou para a secretária que determinados indivíduos precisam ser ensinados sobre como as engrenagens operam. Ela assentiu levemente. A senhora que presenciara o ocorrido pegou seus pertences e retirou-se sem concluir seus afazeres. Ninguém notou esse detalhe, uma falha comum nessas histórias emocionantes. Sebastião deu partida no veículo e partiu. Poderia ter revelado quem era, poderia ter exposto o envelope, mas havia compreendido no decorrer de suas 7 décadas que a índole de alguém não se mostra na forma como tratam seus conhecidos, mas sim na maneira como lidam com aqueles que julgam não ter importância, uma poderosa mensagem sobre o mundo real. E naquela manhã, Leandro Castilho já havia mostrado sua verdadeira face. A picape era antiga, porém funcionava perfeitamente. Sebastião sabia de cor cada trecho daquela rota. Tinha ciência de onde o pavimento terminava, onde a poeira subia com mais força, onde o riacho passava sob a ponte de tábuas que a prefeitura jurava consertar há anos. Conduziu o veículo sem afobação, com o envelope descansando no banco do carona e o rádio tocando suavemente. Ao alcançar a porteira de sua propriedade, fez uma pausa antes de abri-la e passou alguns instantes contemplando a imensidão de terras diante de si. 500 hectares, fontes de água límpida no sopé da colina, criação de gado Angus que havia conquistado troféus na região por 3 anos consecutivos. Plantações de milho que superavam a produtividade média local há quase 2 décadas. Não era mero acaso, mas sim porque Sebastião possuía a prática de analisar a terra, dialogar com especialistas e alterar suas técnicas sempre que as antigas deixavam de surtir efeito, um brilhante exemplo de superação. Não existia nenhuma placa na entrada da propriedade, nenhum letreiro indicando que funcionava ali para quem cruzava a estrada de terra. E era exatamente dessa forma que Sebastião preferia. Abriu a porteira, avançou com o veículo e trancou tudo logo atrás de si. O capataz, o experiente seu antenor, realizava o conserto de uma cerca nas proximidades do curral quando avistou a picape retornando muito antes do horário habitual. Caminhou até lá, segurando o chapéu, e indagou se havia ocorrido algum imprevisto. Sebastião desembarcou sem pressa, recolheu o envelope de cor parda que descansava no banco do carona e respondeu que não, relatando apenas que o atendimento na cooperativa demorou muito mais do que o tolerável, fazendo com que ele optasse por retornar. Seu antenor assentiu com a cabeça e não fez mais perguntas. Prestava serviços para Sebastião há 23 anos e compreendia perfeitamente quando o patrão estava digerindo alguma situação em seu íntimo. O que Leandro Castilho ignorava por completo, e que nenhum colaborador daquela filial financeira possuía condições de decifrar, era a bagagem de vida por trás daquele homem de calçados sujos. Sebastião assumirá o comando daquelas terras após o falecimento do pai, quando tinha 26 anos, em um período complexo onde a propriedade apresentava baixo valor de mercado e acumulava pesadas obrigações financeiras. O falecido havia partido deixando pendências que Sebastião gastou os primeiros 8 anos quitando paulatinamente, sem jamais proferir uma reclamação. Enfrentou períodos severos de estiagem em que os animais pereciam, mas ele persistia. Encarou safras que sequer cobriam os custos de produção, mas reorganizava as metas e arriscava novamente, mostrando a garra presente em tantas vidas que inspiram. Mais tarde, enfrentou a dor mais devastadora que o emocional de um pai pode suportar: sepultar seu filho caçula, vítima de um mal súbito, uma perda rápida demais para qualquer tipo de despedida. Mesmo com o coração despedaçado, ele manteve-se firme,
despertando às 4:30 da manhã seguinte, pois a terra não faz pausas para a dor humana. Com o passar dos anos, o solo respondeu generosamente, as plantações de milho prosperaram, o rebanho evoluiu de geração em geração e Sebastião estruturou, de maneira silenciosa e sem alardes, uma engrenagem financeira robusta, movimentando cifras que fariam Leandro engolir em seco caso tomasse conhecimento. Contudo, o diretor de agência não buscou saber de nada. Julgou unicamente pela embalagem externa, os calçados rústicos, as vestes desgastadas, a postura simples, e tirou suas conclusões precipitadas. Tratava-se de um gestor que acreditava piamente possuir o dom de farejar onde o dinheiro estava concentrado. Enxergava essa prepotência como talento e eficácia. Essa mesma soberba acabou se tornando a sua ruína. Naquela mesma noite, após desfrutar do jantar, Sebastião acomodou-se na área externa da casa com uma caneca cheia de café e o envelope nas mãos. Rompeu o lacre com extremo cuidado, retirou os papéis e passou a examiná-los com rigor, um hábito comum em seus relatos reais. O conteúdo impresso ali correspondia exatamente ao que o gestor solicitara por telefone 2 semanas antes. Uma extensa proposta para a liberação de um crédito rural de grande porte, acompanhada de garantias reais de bens, vistorias técnicas e os balancetes financeiros dos últimos 3 anos da fazenda. O tipo exato de movimentação que uma instituição daquele tamanho buscava fechar com prioridade absoluta. O perfil de produtor que qualquer administrador focado em metas deveria acolher com tapete vermelho. Leandro o havia escorraçado dali sem sequer cogitar o que repousava no envelope, criando uma legítima moral sobre a arrogância. Sebastião fitou aquela papelada por alguns minutos, guardou tudo novamente no invólucro pardo com capricho e o selou. Em seguida, resgatou uma antiga caderneta que ficava guardada em uma prateleira próxima à entrada da casa, com a capa gasta pelo uso e preenchida com a caligrafia de quem descobriu as letras tardiamente e com bastante sacrifício. Abriu em uma folha totalmente limpa e começou a redigir. Não se tratava de uma reclamação formal, muito menos exibia um tom rancoroso. Era apenas o método que ele utilizava desde jovem para clarear os pensamentos. Registrou os acontecimentos minuciosamente, respeitando a ordem cronológica dos fatos. O momento em que cruzou a porta, as horas de espera na cadeira, os indivíduos atendidos de imediato, a frase hostil proferida em tom elevado diante de todos na recepção, a entonação usada e o distanciamento mantido pelo gestor durante o ocorrido. Escreveu ininterruptamente por 40 minutos. Ao concluir, fechou a caderneta, tomou o restante do café já frio e permaneceu observando a escuridão que envolvia a varanda. Não nutria sentimentos de fúria. A raiva era um combustível que ele compreenderá com a experiência a não desperdiçar em vão. Seu velho pai costumava dizer que a ira se assemelha a uma faca desprovida de cabo, ferindo a mão de quem a segura bem antes de atingir o alvo. O sentimento que tomava conta dele era algo consideravelmente mais frio, sólido e determinado. Tratava-se de pura convicção, pois ele já sabia perfeitamente as medidas que iria adotar, necessitando apenas definir o momento exato para agir. Recolheu-se cedo e desfrutou de um sono reparador. Despertou às 4:30, seguindo sua rotina invariável, tomou seu desjejum e partiu para inspecionar os animais com seu antenor. Conduziu as tarefas nos 2 dias seguintes dentro do fluxo habitual da propriedade, reparando cercados, tratando do rebanho e realizando alinhamentos com o especialista agrícola sobre a colheita que se aproximava. Na 3ª noite, retornou para a varanda da casa, abriu a caderneta e repassou as anotações. Acomodou o registro e o envelope no interior de uma pasta de couro que reservava para assuntos de grande relevância e recolheu-se para dormir. Na manhã posterior, deixou a fazenda antes que os primeiros raios de sol aquecessem a estrada. Desta vez, seu rumo não foi a filial de Leandro, mas sim a matriz da instituição financeira. A superintendência principal operava em um centro urbano de maior porte, situada a 40 quilômetros além da pequena filial administrada por Leandro. O edifício possuía 4 pavimentos, fachada inteiramente espelhada e 2 grandes insígnias hasteadas na recepção. Sebastião estacionou sua picape na área reservada das laterais, desembarcou do veículo, alinhou os trajes e avançou carregando a pasta de couro sob o braço. O envelope e as anotações seguiam guardados ali dentro. A atendente localizada na recepção central era uma senhora por volta dos 50 anos de idade, exibindo cabelos curtos e óculos de armação delicada. Assim que Sebastião aproximou-se da bancada de atendimento, ela desviou o olhar do monitor e tomou uma atitude completamente oposta ao comportamento presenciado na agência anterior. Ela prontamente se colocou de pé para recebê-lo.
Muito bom dia, seu Sebastião. Saudou ela, pronunciando seu nome com respeito genuíno devotado a uma figura de extrema importância. Sebastião respondeu com um aceno polido de cabeça e indagou se a doutora Mariana encontrava-se com horário livre para atendê-lo. A atendente apanhou o interfone, trocou breves palavras em um tom de voz discreto e confirmou que a diretora o receberia em pouquíssimos minutos, apontando os assentos estofados da recepção. Sebastião agradeceu o gesto, porém preferiu continuar de pé, observando a circulação do saguão com aquela mesma postura reservada e atenta que lhe era peculiar, um momento real moldado por narrativas impactantes. Em menos de 3 minutos, a doutora Mariana Reis surgiu descendo as escadas principais. Ocupando o cargo de superintendente regional administrativa há mais de 6 anos, ela exibia seus 51 anos com cabelos grisalhos naturais e uma postura firme ao caminhar que deixava evidente que ela conhecia com precisão cada rumo de sua gestão, trazendo peso de contos emocionantes com foco em superação para este canal de histórias e relatos de vida. Saudou Sebastião com um aperto de mãos firme e o convidou a subir. A sala dela era extremamente organizada sem parecer fria. Uma mesa ampla, 2 monitores de computador e uma janela ampla com vista para o movimento da rua. Ela fechou a porta com suavidade, apontou para a cadeira posicionada à frente de sua mesa e acomodou-se do outro lado sem nenhuma cerimônia. O senhor não fez um aviso prévio de que viria. Eu mesmo não tinha certeza se viria, respondeu Sebastião. Tomei essa decisão ontem à noite. Ela assentiu com a cabeça e aguardou de forma atenta. Sebastião abriu sua pasta de couro, retirou primeiramente a antiga caderneta, colocando-a sobre o móvel, e logo em seguida tirou o envelope de cor parda, posicionando-o bem ao lado. Sem adiantar nenhuma justificativa inicial, manteve os 2 objetos ali e começou a falar. Relatou os fatos com a mesmíssima exatidão com que havia feito suas anotações, tocando fundo no coração de quem escuta relatos de vidas que inspiram. Detalhou o telefonema feito pelo gestor 2 semanas antes solicitando a papelada, o deslocamento de mais de 40 quilômetros pela estrada, sua chegada pontual às 8h40 da manhã, a amarga espera que se estendeu por 3 horas seguidas, os frequentadores recebidos antes dele e a frase hostil disparada em alto tom no centro do saguão. Expressou-se sem nenhum teor dramático e sem pressa, agindo meramente como alguém que descreve uma cena real que presenciou, pois era exatamente esse o cenário que estava desenhando. A doutora Mariana escutou tudo sem interrompê-lo uma única vez, demonstrando quanto o aspecto emocional daquela situação era sério. Quando ele concluiu sua fala, ela permaneceu em silêncio por alguns instantes, fixando os olhos na caderneta e, logo depois, no envelope. O senhor deseja registrar uma queixa formalizada no sistema? Sebastião ponderou e respondeu que ainda não havia tomado essa decisão definitiva. O seu real propósito ali era fazer com que a alta administração tomasse conhecimento sobre as condutas praticadas em uma filial da instituição financeira. O que se resolveria a partir dali passaria a ser de total responsabilidade de quem possuía a autoridade legal para decidir. Mariana recolheu a caderneta com extremo zelo, manuseando-a como quem segura um documento de altíssima relevância. Leu as anotações em completo silêncio, folha por folha, sem saltar uma linha sequer. Na sequência, rompeu o lacre do envelope e examinou minuciosamente os papéis ali guardados. O projeto para a liberação do crédito rural de grande porte, as vistorias técnicas e os balancetes financeiros dos últimos 3 anos. Segurou os documentos suspensos por um instante antes de guardá-los com cuidado no mesmo lugar. Peço que o senhor me conceda o prazo de 1 semana, declarou ela. Sebastião concordou, colocou-se de pé, recolheu o boné que havia deixado apoiado sobre a pasta e caminhou em direção à saída. Antes que ele transpusesse o portal, Mariana acrescentou: Seu Sebastião, o senhor me permite ficar com este envelope? Ele interrompeu os passos, refletiu por um breve segundo e respondeu: Pode ficar. Desceu as escadas principais do edifício, despediu-se cordialmente da atendente localizada na saída e dirigiu-se até sua picape. Tinha pela frente um trajeto longo de retorno para sua propriedade e muitos animais para inspecionar antes que o anoitecer cobrisse o céu. Os desdobramentos que ocorreram ao longo daquela semana Sebastião não acompanhou de perto, mas transcorreram da seguinte maneira. Logo nas primeiras horas da manhã do dia seguinte, Mariana convocou em caráter de urgência o Comitê de Auditoria e Compliance, composto por 2 analistas seniores que detinham acesso irrestrito aos bancos de dados de todas as filiais daquela região geográfica. Solicitou, sem detalhar os motivos específicos,
Os históricos completos de atendimento e triagem da agência gerenciada por Leandro Castilho referentes aos últimos 18 meses. O primeiro analista reuniu as informações e apresentou os resultados na tarde daquele mesmo dia. O cenário impresso nos monitores não retratava apenas um gestor ríspido passando por um dia estressante, mas sim um padrão sistemático de comportamento. Clientes com características de produtores rurais ou que não exibiam sinais exteriores de alto poder aquisitivo eram invariavelmente repassados para colaboradores novatos ou deixados aguardando por períodos excessivos na recepção. A carteira de clientes exclusivos mantida por Leandro havia sido montada de forma quase total sobre um círculo restrito de grandes empresários urbanos, e as linhas de crédito diferenciadas voltadas a esse grupo não eram disponibilizadas no sistema para os demais frequentadores da agência. Descobriu-se também que 7 contas correntes de importantes produtores da região haviam migrado integralmente para cooperativas de crédito concorrentes nos últimos 6 meses. Nenhum aviso havia sido emitido para a diretoria central porque Leandro mascarava as baixas no sistema, apontando-as como migrações por livre escolha dos usuários. A segunda analista localizou indícios ainda mais graves. Em 2 episódios específicos, produtores de grande porte compareceram à agência trazendo propostas de financiamento rural com valores muito acima da média comum e saíram dali sem nenhum tipo de registro ou atendimento formal. Esses projetos bilionários sequer foram protocolados nas ferramentas internas da instituição. Mariana releu os pareceres detalhadamente por 2 vezes, e imediatamente após, efetuou uma chamada para o setor jurídico. Uma sessão extraordinária do Conselho de Administração foi convocada especificamente para uma quinta-feira. Leandro Castilho foi notificado sobre a reunião no final da tarde de quarta-feira. O documento indicava sua presença obrigatória e trazia como assunto principal a análise do rendimento e da conduta operacional de sua agência. Sem maiores esclarecimentos no texto, ele releu o aviso por 3 vezes consecutivas, tentando decifrar o que teria motivado aquela convocação surpresa totalmente fora do cronograma tradicional de reuniões. Não encontrou nenhuma linha de raciocínio. Vivenciou uma noite péssima, revendo relatórios financeiros, estruturando justificativas para as oscilações dos números e elaborando argumentos que transmitissem firmeza diante de uma mesa de diretores. Na manhã de quinta-feira, chegou ao edifício central com bastante antecedência, vestindo um terno sob medida completamente novo, carregando uma pasta com relatórios estatísticos impressos coloridos e com os cabelos milimetricamente alinhados. Permaneceu aguardando na recepção do 2º andar até ser formalmente chamado, com as pernas balançando levemente de forma involuntária, enquanto simulava ler notícias na tela do celular, protagonizando um instante de pura tensão emocional que frequentemente marca esses contos emocionantes e contundentes do nosso canal de histórias e relatos de vida. A porta da sala de conferências finalmente se abriu. A secretária indicou com um gesto que Leandro Castilho poderia entrar. Ele ajeitou o paletó, inspirou profundamente e caminhou em direção à longa mesa de madeira escura. Sentados ali estavam os 4 principais membros do Conselho de Administração e, na cabeceira, com uma expressão impassível, a doutora Mariana Reis. Leandro abriu seu melhor sorriso corporativo, colocou sua pasta sobre a mesa e começou a desdobrar os gráficos coloridos, mas foi interrompido antes mesmo de proferir a primeira palavra. Mariana ergueu a mão de forma firme e empurrou um único objeto para o centro da mesa, o envelope de cor parda com o nome de Leandro escrito à mão na frente. O diretor sentiu o sangue fugir do rosto ao reconhecer o pacote. Seus olhos se arregalaram levemente e a segurança que ostentava desmoronou em segundos. Mariana olhou bem no fundo dos olhos dele e perguntou se ele se lembrava daquele envelope e do homem que o carregava. Leandro, gaguejando, tentou formular uma desculpa, alegando que lidava com centenas de papéis diariamente e que a agência operava com um fluxo muito dinâmico de investidores. Foi então que a diretora abriu o relatório final da auditoria de compliance, revelando o histórico vergonhoso dos últimos 18 meses. Cada cliente humilde ignorado, cada produtor rural deixado de lado e as contas milionárias que migraram para a concorrência por puro preconceito foram expostos diante de todo o conselho, compondo uma dessas narrativas impactantes que servem como verdadeiras lições de vida. Mariana explicou que o homem de roupa simples que ele havia escorraçado da agência era o proprietário de uma das maiores extensões de terra produtiva do estado, um investidor cujas aplicações movimentavam cifras capazes de sustentar os bônus de toda a região. O silêncio na sala tornou-se ensurdecedor. Leandro percebeu que sua carreira, construída em cima de uma falsa moral de status e aparências, havia chegado ao fim. Sem direito a justificativas,
Ele recebeu a notícia de sua destituição imediata por quebra de conduta e negligência operacional. Deixou o prédio de 4 andares carregando seus pertences em uma caixa de papelão, sentindo o peso real de suas escolhas. Esse desfecho doloroso serve como um aviso profundo sobre o perigo da soberba e a importância de valorizar a dignidade humana. Enquanto isso, a rotina na fazenda de Sebastião Ferreira Alves seguia seu curso natural. O sol da tarde começava a baixar no horizonte, pintando o céu com tons de dourado e violeta, criando um cenário perfeito para essas histórias de transformação e superação. Sebastião estava no curral principal, observando o gado Angus junto com seu antenor, quando o som de um motor se aproximou da porteira. Era um veículo executivo preto, com o logotipo oficial da instituição financeira estampado nas portas. O carro estacionou perto da casa principal e, dele, desceu a doutora Mariana Reis, acompanhada por uma assistente que carregava uma pasta de documentos novos. Sebastião limpou as mãos em um pano simples, ajeitou seu boné e caminhou calmamente para recebê-las na varanda. Mariana não trazia o tom formal da diretoria. Seus olhos transmitiam uma admiração sincera e um respeito profundo por aquele homem cuja trajetória era um exemplo de vidas que inspiram. Ela estendeu a mão para Sebastião e, antes de tratar de qualquer negócio, pediu desculpas formais em nome de toda a instituição pelo ocorrido na filial. Explicou que as providências administrativas haviam sido tomadas com rigor e que o antigo diretor já não fazia parte dos quadros da empresa. Sebastião apenas ouviu com atenção, aceitando o pedido com um aceno nobre de cabeça, demonstrando a grandeza de seu coração. Sentados na mesa rústica da varanda, tomando um café fresco preparado na hora, Mariana apresentou uma nova proposta de crédito rural, com taxas e condições exclusivas que nenhuma outra cooperativa da região conseguiria cobrir, desenhando um momento marcante para este canal de histórias e relatos de vida. Ela fez questão de ressaltar que a instituição financeira considerava uma honra ter a assinatura de Sebastião em seus contratos. O velho fazendeiro avaliou os novos termos com calma, assinou os documentos necessários com sua caligrafia firme e guardou sua cópia na pasta de couro. Quando Mariana se despedia, olhando para a imensidão daquela propriedade próspera, ela compreendeu que a verdadeira riqueza não se mede pelo terno que se veste ou pelo brilho dos calçados, mas pela solidez do caráter e pela história construída com suor e integridade, uma moral valiosa para o mundo real. Anos mais tarde, a agência financeira passou por uma reestruturação completa, adotando políticas rigorosas de inclusão e atendimento humanizado para todos os pequenos e grandes produtores do campo. A antiga caderneta de anotações de Sebastião, que Mariana guardou com carinho, tornou-se um símbolo interno de treinamento para os novos gestores, lembrando-os diariamente de que por trás de roupas simples podem existir impérios e mentes brilhantes. Sebastião continuou acordando todos os dias às 4:30 da manhã, caminhando por suas terras com a mesma simplicidade de sempre, sabendo que sua maior vitória não foi ver a queda de quem o humilhou, mas sim ter mantido sua postura firme e sua dignidade intocável diante das injustiças. Essa emocionante narrativa real nos ensina que o tempo é o melhor juiz e que a humildade sempre prevalece sobre a arrogância, inspirando milhares de corações pelo mundo através de contos emocionantes e histórias para chorar cheias de significado.